Eu sou a professora Helena. Como você está? Espero que bem. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, compridos, cacheados, sou de estatura mediana, estou usando hoje um vestido estampado e atrás de mim nós temos uma parede verde bastante clarinha. Vamos a mais um momento de aprendizado? Vamos juntos? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o efeito de sentido que alguns verbos geram nos textos. Para isso, nós analisaremos textos de diferentes gêneros, como receitas culinárias, campanhas publicitárias e regras de jogo. A receita culinária é um gênero textual dividido em 3 partes. Nós temos o título, os ingredientes e o modo de fazer ou modo de preparo. E qual é a finalidade da receita culinária? A sua finalidade é ensinar o público-alvo a preparar algum tipo de alimento. Então, sempre que nós quisermos preparar um alimento e nós não soubermos como fazer isso, nós devemos buscar uma receita. Mas como é a estrutura da receita? Nós vimos que ela tem um título e o título indica a receita a ser realizada. E a parte dos ingredientes? Nessa parte, nós temos a seleção dos itens que serão utilizados para nós termos o nosso quitute pronto. E a última parte, o modo de fazer ou o modo de preparo, nos orienta a forma de agir para que a realização da receita fique do jeitinho que nós queremos, ou seja, nos ajuda a preparar o nosso alimento de forma que ele fique bem gostoso. Vamos ler essa receita, cujo título é omelete. Vamos começar pela parte dos ingredientes, que é composta por 6 itens. São eles: 2 ovos, uma pitada de sal, uma fatia de presunto, 2 fatias de queijo, tempero verde a gosto, caldo de galinha a gosto. A parte do modo de preparo está dividida em 4 etapas. São elas: bata os ovos, pode ser na batedeira ou não. Após ter batido bem, coloque-o na frigideira, já untada com óleo. Acrescente o sal, o presunto picado em quadradinhos e as 2 fatias de queijo. Não precisa picar o queijo. Coloque os temperos a gosto, espere ficar firme e vire o omelete. Está pronto um omelete delicioso. Bom apetite! Até que essa receita é fácil de fazer, não? Eu achei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na parte do modo de preparo, quais são as palavras que dão os comandos? Quais são as palavras que orientam o leitor a preparar o omelete? Quais são elas? Se você falou, bata, coloque, acrescente, mais uma vez o coloque, espere e vire, você acertou. Note que todos esses verbos vão dizendo como o leitor deve proceder para obter o alimento pretendido. Todos eles vão orientando o leitor, mostrando para ele como ele deve proceder para que ele consiga o alimento que ele deseja. Vamos a mais uma receita, cujo título é coqueiro de frutas. Os ingredientes são uma banana, um kiwi, uma tangerina. Modo de preparo: depois de higienizar as frutas,
Corte a banana ao meio e, em seguida, corte-a em rodelas com a espessura de um dedo. Depois, descasque a tangerina e retire os gomos. Corte o kiwi ao meio e depois em quartos. Monte o coqueiro usando as bananas como tronco e o kiwi como galhos. Decore o fundo com tangerina. Além de ficar bonito, deve ficar gostoso e saudável. Agora, eu gostaria que você me dissesse qual é o efeito de sentido que esses verbos geram no texto. Se você disse que eles provocam o efeito de comando, você acertou. Na receita culinária, o verbo no imperativo nos orienta a como realizarmos aquela receita. Agora, nós vamos analisar o efeito de sentido dos verbos em regras de jogo. As regras do jogo têm como objetivo ensinar as pessoas a como se divertirem com um jogo. A regra do jogo apresenta as etapas que ensinam os participantes a jogarem. Como jogar pega-varetas. Escolha quem distribui as varetas e quem vai ser o primeiro jogador. Pegue todas as varetas com uma das mãos e solte-as numa superfície lisa, como uma mesa. O objetivo é retirar quantas varetas conseguir com os dedos, sem mexer com as outras. Quem retirar a vareta preta pode usá-la para ajudar a retirar as outras. O primeiro jogador começa o jogo e retira as varetas. Ao fazer isso, se alguma das outras se mover, passa a vez para o próximo jogador e assim sucessivamente, até serem retiradas todas as varetas da mesa. Você gosta de jogar pega-varetas? Eu gosto. E nós precisamos de muita calma e concentração nesse jogo, não é verdade? Agora, eu gostaria que você observasse esses verbos destacados. Escolha, pegue e solte. Diga-me qual é o efeito de sentido que eles provocam nesse texto. Qual é esse efeito de sentido? Você sabe? Muito bem! Eles instruem, eles orientam, eles dizem como nós devemos proceder ao jogarmos pega-varetas. Você conseguiu perceber esse sentido desses verbos? Depois da receita e da regra do jogo, agora é a hora de nós estudarmos um pouco sobre a campanha publicitária. Ela tem o objetivo de divulgar ideias, pessoas, produtos, serviços. Essa divulgação visa influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. A campanha publicitária apresenta tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Vamos à leitura desse texto? Se beber, não dirija, dê preferência à vida. Efeitos do álcool. Deixa o campo visual embaçado e prejudica a visão noturna. O motorista alcoolizado tem déficit de atenção e percepção. O motorista perde a noção dos riscos e deixa de avaliar perigos reais. Afeta as funções motoras. Reflexos ficam mais lentos em caso de necessidade de frenagem. Aumenta a sonolência. Prejudica o raciocínio e a concentração.
Repare que nessa campanha publicitária nós temos a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Como o foco da aula é estudar o efeito de sentido produzido pelos verbos, nós analisaremos a linguagem verbal. Observe a expressão destacada, não dirija. Qual o efeito de sentido que ela traz para o texto? Ela expressa um comando, e esse comando está condicionado à expressão se beber. Nós observamos nos exemplos anteriores que os comandos nos diziam o que nós deveríamos fazer, mas nessa campanha o comando diz o que o motorista não deve fazer caso ele beba. Se beber, não dirija. E esse segundo verbo da frase dê preferência à vida? Qual o efeito de sentido que ele traz para o texto? Podemos dizer que esse verbo dê expressa um pedido ou uma solicitação. Vamos agora à leitura de mais uma campanha. Perceba o risco, proteja a vida, não dirija acima da velocidade. Maio Amarelo. Observemos os verbos perceba, proteja e a expressão não dirija. Qual é o efeito de sentido que esses elementos trazem para o texto? Eles expressam uma sequência de solicitações que tem como objetivo proteger a vida. Essa é uma das campanhas que foram desenvolvidas durante o mês de maio para a busca da conscientização da população. Você sabia que o mês de maio é dedicado para pensarmos na segurança no trânsito? Após analisarmos esses exemplos, nós percebemos que o modo imperativo está muito presente no nosso dia a dia, seja em casa, na escola, no ônibus, enfim, em qualquer lugar. Nós podemos perceber também que esse modo verbal incentiva o interlocutor da mensagem, ou seja, aquele que recebe a mensagem a fazer algo. Esse incentivo pode vir por uma ordem, por um pedido, por uma solicitação, por uma orientação, etc. Nossa aula está chegando ao fim e é o momento da nossa revisão. Hoje, nós vimos que o verbo no modo imperativo está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginávamos. Aprendemos que ele é utilizado para exprimir ordem, um pedido, uma solicitação, uma orientação, enfim. Vimos que esse modo verbal tem a intenção de levar alguém a fazer ou a não fazer algo. No decorrer da aula, nós percebemos os vários sentidos expressos pelo verbo no modo imperativo em gêneros textuais diferentes, como receita culinária, regra de jogo e campanha publicitária. Agora é com você. Leia o texto abaixo e diga qual o efeito de sentido que a forma verbal doe produz. Doe sangue, doe vida. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero ver você no nosso próximo encontro. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Tchau!